noite, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza. E hoje o assunto é estrutura comercial e educação. Hoje eu vou te ensinar coisas que você ainda não sabe sobre o assunto comercial. Vem comigo agora. Dá um F5 que atualiza, galera. Eu estou aqui hoje para falar com você, porque eu nunca deixo você sem informação. Aproveita, dá um like pra gente, conecta aí com mais pessoas, pega o link, joga lá naquele grupo de network e ajuda a galera aí a entender um pouquinho mais sobre o assunto que nós vamos desenvolver hoje. Hoje eu trouxe para vocês ela que tem 10 anos na área comercial, empresária, mãe, esposa, jornalista, com um conteúdo riquíssimo empresarial para vocês. Eu estou falando de Valesca Lima, seja muito bem-vinda. Olá, que bom, prazer estar aqui com você. Nossa, Valesca, eu estava precisando muito trocar essa ideia com você, hein? Falei para a Ruth, olha, a Ruth inclusive que teve aqui há pouco tempo fazendo a gravação dela, né? Falei, conecta com a Valesca que a gente está precisando falar um pouquinho sobre educação. Mas antes de falar sobre educação, eu quero que você volte lá atrás, como eu sempre digo por aqui, vamos começar lá do começo, né, Valesca? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tudo começou, né? Nós estamos falando de alguém que tem 10 anos aí na área comercial, que começou com uma outra empresa que não era no ramo de educação, e eu queria que você contasse um pouco a tua história para nós. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Me formei como jornalista, minha escolha é universitária, mas eu sou uma vendedora por paixão. Então, muito jovem, eu comecei a atuar nas áreas comerciais de grandes empresas. Fui executiva na área comercial, fui treinadora na área comercial em grandes corporações. Fiquei no segmento de cosméticos e venda direta por 20 anos. Caramba! E, em paralelo a isso, há mais ou menos 10 anos atrás, comecei também a empreender. Então, era ali o meu plano B naquele momento, né? Era onde eu queria fazer os meus testes, onde eu queria realmente aprender a ser empresária. E chegou um momento que eu precisei tomar uma decisão. Ah, sim, né? sempre tem, né? De seguir só com as minhas empresas, só com os meus projetos. Mas é claro que estar conectada por tantos anos a grandes estruturas de multinacionais, de empresas com muita estrutura e com um comercial muito organizado, me fizeram uma profissional apta a tocar os meus negócios Acredito. também. Nem vou Mas discutir a isso com minha, você. a minha paixão é a área comercial mesmo. Que legal, né? Porque assim, eu vejo muitas pessoas falar da área comercial com um certo desdém na área de vendas, às vezes, né? Ah, já passei por vendas, né? Não sente que é um diferencial. E ser vendedor é um dom. Eu costumo dizer para as pessoas que não é uma opção. Às vezes eu recruto pessoas, às vezes não, eu recruto pessoas todos os dias, mas daí o que eles falam para mim? Quando é na área comercial, quando é na área de vendas, eles falam assim: ah, é porque daí eu acabei entrando na área de vendas, ou seja, ali eu já percebo que não é aquela, ó, eu sou a pessoa que manja na área de vendas, né? Porque a pessoa que manja na área de vendas é aquela que gosta do que faz, né? Não foge muito do padrão, né, Valesca? Eu acho que tem um pouco ainda dessa percepção de que a vendedora é porque não teve uma outra opção, né? E acabou se tornando vendedor. E eu costumo dizer, Karina, para os meus filhos, que se você aprender a vender, você nunca fica sem uma função. Não. Você nunca fica sem uma saída. E nós, como você mesma disse, nós vendemos todos os dias. Nós vendemos o tempo inteiro. A gente vende a nossa competência, a gente vende a nossa habilidade. Concordo. A gente se vende para qualquer tipo de relação, né? Concordo. Relação é sempre uma troca. Eu te confesso que a área comercial, ela me preparou emocionalmente para grandes desafios como empresária. Para entender que eu precisava ter método, que eu precisava ter metas, que eu precisava ter um plano bem definido. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou, sim, uma boa vendedora. Acredito. Mas eu era uma pessoa tímida, você acredita? Ó, tá falando com outra que mal respondia o boa noite das pessoas, né? Então, eu acredito em tudo que você vai falar aqui. E realmente,
a timidez, ela é vencida, né, Valesca? Eu não fui uma vendedora, se você olhasse para mim ali com 24 anos, que foi quando eu entrei no mercado de cosméticos e venda direta, eu, dentro do meu perfil comportamental, eu sou estável. Então, Realmente não tem não perfil de tinha vendas. muito a ver o perfil de vendas. Mas é o que eu te digo, eu aprendi na área comercial que você tem que encontrar o seu modelo de ser vendedora. Concordo. O que você se sente confortável. E quando você entende isso, quando você pega esse código, quando tem esse insight, você vende qualquer coisa em qualquer lugar. Mas sabe que você sempre me passou essa segurança? É mesmo? Desde o nosso primeiro contato ali pelo WhatsApp, a forma com que você respondia, a forma com que você se comportava até na redação do que você me respondia ali. Eu chamo de redação porque é um texto, né? Sim, Então, sim. conforme você me reportava as informações, eu sempre senti uma pessoa muito segura do que estava falando, do que queria, sabe? Essa segurança do estável gera na gente segurança. Sim. Eu tive, claro, que desenvolver as minhas competências, né, dominantes. Hoje eu sou dominante estável, mais dominante do que estável dentro do perfil DISC. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos, e até para treinar e desenvolver outras vendedoras, eu precisava achar a minha zona de conforto, a minha Isso. zona de equilíbrio para ser uma boa vendedora. Então eu nunca fui a vendedora, uau, vamos lá, você primeiro lugar. Era uma Bagunceira, competição. Né? Não, eu nunca fui a influente, a falante, né? Eu inclusive, tenho um perfil mais de ouvinte. E isso me destacava dos outros vendedores. Então, quando eu entendi que eu precisava respeitar o meu perfil, o meu jeito de ser, para encontrar a forma de vender, eu não só pude ser uma boa vendedora, porque eu comecei ali, Sim. né? Como me tornei uma boa gestora, uma boa treinadora, mostrando para as pessoas da minha equipe que elas precisavam encontrar o modelo certo delas venderem. Então, hoje, eu me considero uma vendedora consultiva. Bom isso, hein? Eu primeiro presto uma consultoria, eu presto um serviço para o meu cliente de esclarecimento. E se por acaso aquilo virar uma troca comercial, maravilha. Senão eu ganhei pelo menos um amigo. Que legal. Pode ter certeza. Que top. Sabe que eu demorei muito tempo, Valesca, para me convencer que eu era comercial. E uma coisa é fato, tá? Você tem toda a razão. Todo mundo vende. Sim. Não existe não vender. Em algum momento você está fazendo negócio. Não tem para onde correr. Ou você está vendendo o teu tempo para uma empresa, que não deixa de ser venda, Sim. que você está empregada, ou você está oferecendo algo no mercado. Então, de toda forma, a gente está vendendo, né? Mas eu lembro bem de um dia que eu estava num grupo de network, eu estava aprendendo a fazer o que faço hoje no mercado, que é a terceirização financeira. E eu lembro que estava todo mundo preocupado em contratar um comercial. Ah, a nossa dor é porque a gente não sabe vender, a gente sabe operar, mas a gente não sabe vender. E eu pensei, é mesmo, a minha dor também é essa, né? Aí, em algum momento da conversa, nós estávamos lá, uns 30 pessoas mais ou menos, eu falei, de fato, a gente precisa realmente colocar um comercial. Aí uma das gestoras que estava intermediando aquela conversa falou, você, Karina, 200% comercial. Olha. Aquela palavra fez pum em mim. Eu pensei, por que? Ela falou, olha o teu perfil, Karina. Influente dominante. Aí ela começou a falar coisas, sabe? Eu comecei a pensar, será? Mas fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, Valesca? Depois de um tempo eu fiquei pensando assim, caramba, eu me conecto o tempo todo com as pessoas mesmo, né? Por que eu nunca me convenci de que eu sou um bom comercial? Foi aí que eu comecei a acreditar em mim. Olha, passa muito pela crença de que você é capaz de mostrar o valor de algum produto ou algum serviço, não o preço. O preço é consequência, Karina, Concordo. dentro de uma operação comercial. Né? Ou a pessoa percebe o valor do que você está vendendo ou não. E existe bolso para qualquer produto Concordo. e qualquer preço. Então, tem que tirar um pouco dessa angústia que é assim, ser vendedor é empurrar. Não, ser vendedor é você levar solução. Não, eu fui mentorada de uma grande empresária, Shark Tank, uma grande empresária no Brasil. E ela dizia isso dentro das empresas dela. Eu passei 1 ano e meio trabalhando diretamente com ela. E ela dizia, todas as áreas trabalham para vendas. Ah, peraí, ela trabalhou com cosmético. Vou desvendar esse mistério, vai, gente. Sim, Trabalhou quem com será? cosmético, Shark Tank. Ai, deixa eu pensar, vai. Acho que conheço o nome dessa mentora. Sim, sim. Trabalhei com a Cris Arcangeli Isso aí. na Beauty. E eu aprendi muito com ela.
não só sobre gestão, sobre processos, mas ela é extremamente comercial. Ela é Ela é muito agressivíssima, focada no comercial. Né? Então, todas as mentorias dela, e eu podendo acompanhar o dia a dia dela ali, Caramba. ela dizia isso. Todas as outras áreas aqui trabalham para venda. Porque não adianta ter áreas estruturadas se não tiver faturamento. E quem traz faturamento é a galera de vendas. Só precisa encontrar qual é o modelo comercial certo e qual é o perfil do vendedor certo para esse modelo. Então, eu acredito muito nessa máquina de vendas e o brasileiro é muito extrovertido, no geral. Muito. É muito relacional, gosta muito de conversar. Então, nós temos, de forma nata mesmo, grandes vendedores dentro do nosso Brasil. Concordo. E foi muito bem treinado. Foi. Foi uma oportunidade de ouro. Parece até que você ouviu minha conversa com a Ruth outro dia. Outra grande vendedora também. Nossa, ela falou exatamente isso, né? Que a base é o comercial e vendas. Depois vem a parte organizacional, né? Que ela chama organizacional é a parte administrativa, financeira. E depois vem a outra parte que é o que todo mundo enxerga. Mas a venda é o grande pilar que sustenta todo bom negócio. E ela não está errada, ela está certíssima no que ela está falando, né? Eu costumo dizer que ela é muito, ela tem muito bom senso para falar as coisas, né? De fato, ela está muito bem, não é nem conectada, ela está. A Ruth sabe muito bem como funciona tudo isso porque ela vem do varejo, né? Isso. Então o varejo é muito agressivo, é muito expansivo, é multiforme, né? Então tem todo esse cenário para você enxergar, para você dominar nesse mercado, que não é tão simples, né? Exato. E uma empresa, seja uma pessoa, empresa, né? Uma empresária, uma empreendedora, ou uma empresa mesmo já com mais estrutura, ela sobrevive até sem gestão. Você pode corrigir isso, né? Ao longo do tempo, você pode corrigir isso com a empresa funcionando, mas ninguém sobrevive sem venda. Concordo. Empresa nenhuma sobrevive sem venda. Eu concordo, então, sim. Seja com troca financeira ou não, você precisa ter os seus clientes e precisa ter faturamento. Concordo. Mas, Valesca, nós estamos falando de uma pessoa que não nasceu em Curitiba. Nasceu no Distrito Federal, que te trouxe a Curitiba. Como toda essa história começou? Sim, sou brasiliense. Tive a oportunidade de morar em vários lugares na minha vida por conta do meu trabalho nas indústrias de cosméticos, né? Então, tive a oportunidade de morar no Nordeste, tive a oportunidade de atuar no Norte. No Sul também, tive uma oportunidade na implantação de uma empresa, que legal. Um grupo muito grande aqui em Curitiba, que foi o Grupo Boticário. Então, passei 3 anos, não morava aqui. Eu vinha para a fábrica e ia embora toda semana. Mas, durante a pandemia, acho que muita gente se permitiu olhar para a vida de um outro jeito. Né? Eu me permiti isso também. Foi quando eu decidi sair da relação de trabalho CLT mesmo ali, durante a pandemia, encerrar e só seguir com os meus negócios. E eu resolvi também dar uma chance para o meu lado pessoal. Eu conheci uma pessoa que veio trabalhar em Curitiba e eu falei, olha, acho que nesse momento, com filhos criados, eu posso abrir mão, né, de estar em Brasília para investir na minha vida familiar com meu marido em Curitiba. E cá estou eu, muito feliz. Quanto tempo em Curitiba? Vou fazer 3 anos. Ok, mas daí você recebeu uma grande proposta, que a gente sabe, né, Valesca? E é aí onde tudo começou, que te levou o teu novo nível de negócios. Isso, tudo é networking nessa vida, né? É o que você me falava antes da gente começar a gravação. Nada que você semeie não tem algum fruto, né? E eu sempre apostei muito nas conexões de valor e nas conexões que realmente me faziam seguir à frente. Eu sempre trabalhei muito o network de valor. E uma pessoa que me conheceu numa indústria de cosméticos, que virou meu amigo, um CEO de uma grande companhia, tinha um amigo que estava querendo estruturar uma área comercial em Curitiba para um projeto de educação. Ok. E essa pessoa disse, bom, eu conheço uma pessoa que está morando aí e você precisa dessa pessoa, e nos conectou. Que legal. E, de fato, Karina, foi amor à primeira vista com o propósito do projeto, com o quanto de impacto social esse projeto pode trazer historicamente para a educação do nosso país. Tanto que eu resolvi sair da operação da minha empresa no dia a dia para me dedicar a esse novo projeto. Assim, a gente até não comentou, mas você também tem uma empresa de seguros, né? Isso, eu tenho uma corretora de seguros, a primeira corretora de seguros especializada em mulheres do Brasil. Sério? Sério. Que top isso, mulher. Quando eu fui montar
eu vim de Brasília para cá e eu precisava ter um negócio que me desse essa mobilidade, Sim. né? E eu fiz um estudo de mercado e entendi que pós-pandemia o mercado de seguros estava muito promissor financeiramente. Então eu fui estudar, tirar todas as licenças e montei uma corretora. Mas eu não encaixava a minha história com comercial e venda direta, que era muito focada em mulheres, com os meus trabalhos sociais e com seguro. E aí veio um insight num evento de network. Eu falei, eu preciso ter uma corretora de seguros especializada nisso que você me sentiu em mim, uma segurança, em passar isso para outras mulheres. E aí nasceu a Mulher Segura. Eu não sei se eu não passo essa segurança, mas assim, meu lado estável é muito menor, gente, do que meu lado influente e dominante. Não tem o que fazer, né, Valesca? Eu sei que dá pra gente lutar para mudar um pouco isso, mas eu tenho um lado realmente estável, dominante, influente, muito forte, que ele acaba me dominando, não tem jeito não. Mas isso flexibiliza tudo que eu tenho hoje também, né, Valesca? Então, tá tudo movido sempre a um propósito, né? Acho que quando Deus cria a gente, ele já cria com os seus propósitos corretos para a gente caminhar os caminhos corretos e conectar as pessoas no caminho, né? Sim. Então, eu acho que o caminho, eu acho que é esse mesmo. Bom, mas então agora nós estamos falando de uma Valesca que veio, mudou toda a sua estrutura pessoal, já mudou sua estrutura comercial, estava agora no meio de um negócio que era a educação. Exato. Então, hoje é responsável por quantas unidades? Hoje eu sou responsável de forma como diretora executiva do Grupo Alicerce Educação. O Alicerce é uma startup de alto impacto social, focada em transformar e preencher lacunas educacionais para a educação de jovens, adultos e crianças. Especificamente em Curitiba, nós temos 44 unidades focadas em crianças de 4 a 17 anos. Tá, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque até porque, né, Valesca, a gente sabe que hoje a educação ela é uma dor no nosso mercado, né, no Brasil. Então, fala um pouco mais para as mães entenderem a necessidade, até para procurar vocês depois, porque pensa quanta gente deve estar precisando desse trabalho que não conhece ainda, né? Por que nasce o Alicerce, né? O Brasil já vem há muitos anos, há coisas perto de décadas, das piores posições do ranking do PISA, que é um índice de educação de base mundial. E saiu agora um novo resultado, a gente não evolui, a gente continua estável, mas dados alarmantes que podem nos preocupar e devem nos preocupar com as próximas gerações, Karina. Apenas 9% das nossas crianças têm uma base adequada de leitura e apenas 4% em matemática, quando a gente fala de educação fundamental. Meu Deus, é um índice baixíssimo. É um índice baixíssimo. E o Alicerce entra como complemento da educação tradicional. A gente sabe que o poder público e até as escolas particulares, elas não conseguem, dentro dos métodos que nós decidimos usar na educação brasileira para o avanço escolar, elas não conseguem olhar a criança com um olhar personalizado. Sim. E aí entra o complemento escolar. Aí entra o alicerce, que é olhar para essa criança, olhar para as lacunas que foram ficando para trás e corrigir para não só melhorar o aprendizado dessa criança, mas também para dar mais segurança socioemocional, porque uma criança que não se sente segura no ambiente escolar, isso vai gerando uma série de outros problemas ao longo do tempo. Pós-pandemia, a gente teve essa situação agravada, claro. Sim. Né? Então, hoje, fato, nós recebemos crianças nas nossas unidades com 10 anos que ainda não sabem ler, porque existe uma lacuna de 2 anos no aprendizado. Caramba. E a escola não consegue voltar. Sabe que no Japão, eu morei lá durante 8 anos. E lá tem o Kumon, né? Sim. Então, eu acho que é um pouco semelhante ao Kumon. Nós temos um método próprio que também foi desenvolvido no Japão. Muito legal. Né? Fomos buscar na Coreia, no Japão, os nossos métodos. Mas é similar, sim. A gente trabalha leitura, a gente trabalha matemática e a língua inglesa. É isso aí. Muito legal. Bom, eu fui pro Kumon. Eu cheguei no Japão sem saber falar arigatô, né? Então, o que eu precisava? Eu era aqui... A minha primeira formação em educação infantil. Então, eu acompanhei as crianças. Eu amava as crianças de maternal que estavam começando aquela linguagem do corpo, linguagem verbal, linguagem do olhar, né? Então, a criança do maternal, ela é a criança que está descobrindo um mundo, né? Então, eu gostava do maternal até o jardim.
Então, eu trabalhei muito tempo com essas crianças. E eu não sei por que cargas d'água, mas eu sempre tive muita flexibilidade com crianças com deficiência, em algum sentido. Auditiva, de comunicação, a criança que não ouvia direito, e por aí ia, né? Então, era assim, eu entrava na sala de aula, as primeiras crianças que conectavam comigo eram as crianças que tinham deficiência. E era uma coisa absurda, assim, as professoras diziam, mas como que vocês conseguiram chamar a atenção dessa criança? Eu tento falar com ela, me comunicar. Por exemplo, a criança surda, em sala de aula, ela desligou o aparelho, ela não quer te ouvir, ela não se sente incluída, né? Então, e era a hora que eu me conectava e fazia, né, funcionar. Mas eu amava aquele universo, assim, sabe, Valesca? Tudo aquilo lá funcionava muito. Quando eu cheguei no Japão, eu era analfabeta. E aquilo não cabia na minha cabeça. Como que eu educava crianças, ensinava as crianças a ler e escrever, e aqui eu não sei ler, não sei escrever, não sei traduzir, não sei fazer nada. Não, peraí um pouquinho. Tem algum lugar aqui que ensina isso? Tem o Kumon. Então eu vou pro Kumon. Então era assim, Valesca, eu e 23 crianças. Olha só. A professora me tratava como uma criança. Ela dava reguada na minha mão como uma criança. Eles davam reguada na mão da gente. Mas assim, não interessa, ela ensinava direitinho, e o caminho que eles ensinavam era um caminho muito legal, assim, eu aprendi em pouco tempo muita coisa naquelas aulas. E aí foi quando o universo do japonês abriu na minha cabeça, né, o idioma abriu e tal. E daí eu consegui aprender. Aí era eu e meu marido, o Tico e o Teco, no Japão. Um lia, escrevia, o outro traduzia. Ah, que bom, complemento. Mas era assim, porque eu tinha vergonha da pronúncia. Entendi. Então, ele era a pessoa que se arriscava na pronúncia, mas quando ele trazia para ler e escrever, eu conseguia traduzir. Daí ele conseguia, eu trazia no japonês e ele traduzia no português, né? Então, a gente conseguiu se virar muito bem, ele tirou carteira de motorista, funcionou tudo lá, né? Mas o que eu vivi com 28 anos, que foi quando eu estive lá, foi o que uma criança sente, né? Ela não sabe, né? como é que as pessoas leem, escrevem. É como a gente aprender um novo idioma, né, Valesca? E esse impacto, né, da educação de base, ele não reflete, Karina, só nas crianças. Hoje nós temos projetos com empresas para fazer a profissionalização da sua base de colaboradores. Olha, porque que legal. Existe um déficit muito grande também. Muito absurdo. Com algumas decisões, né, do avanço escolar automático, né? Não que nós sejamos a favor da reprovação, não é positiva para ninguém, mas tem que se ter uma checagem daquele conteúdo para o avanço, né? E como você disse, a escola talvez, né, você olhava para a criança e se conectava porque você dava um olhar personalizado. Não, as professoras fazem o melhor que podem com aquilo que tem. O Estado faz o melhor que pode com aquilo que tem. Então, quando vem o alicerce, qual é o nosso diferencial hoje dos outros métodos? Nós decidimos que seríamos democráticos. Então, nós somos muito mais do que um reforço. Nós somos uma rede de apoio para a família de Curitiba e região metropolitana. Muito bom, hein? Que não fecha nas férias, que estava aberta no carnaval inteiro para receber as crianças porque seus pais trabalham. Que top! Que funciona de 7 da manhã às 7 da noite, porque o pai tem que ter tempo de deixar essa criança, que essa criança pode almoçar nas nossas unidades, que nós temos líderes universitários, nós contratamos mais de 500 universitários de outubro para cá. Então, a gente quer gerar impacto não só na educação infantil, mas na comunidade que nós estamos inseridas, na rede universitária, gerando uma renda, uma bolsa interessante. Então, universitários de qualquer curso pode ter uma bolsa a partir de R$ 1.200, sendo nossos tutores, né, que a gente chama de líderes, e principalmente de forma acessível. Então, hoje a gente traz a possibilidade de uma criança estar nas nossas unidades a partir de R$ 199. Nossa, muito barato. Muito acessível. É claro que tem toda uma inteligência de negócio por trás. Nós produzimos as nossas carteiras, nossos bebedouros, nós não cobramos taxa de material. É um contrato simplificado, pré-pago. Então, se o pai apertar, pode tirar a criança sem problema nenhum, porque não é um conteúdo programático. Então, ele paga e depois, né? Ele usa. Ele paga e usa. Tá. Meu filho ficou 4, 5 meses, já avançou, tá tudo certo. Olha, mãe, alicerce, me apertei. Preciso tirar aqui durante as férias. A avó vai ficar com a criança. Tá tudo bem. Mas, principalmente, o meu princípio... Por que eu disse sim para o alicerce? Minha empresa trabalha para a segurança de mulheres. Meu propósito é fazer com que eu tenha uma frase que eu ganhei de presente da Ruth. Olha só, né?
Me lembrei disso agora. Ninguém segura uma mulher segura. E o que é uma mãe segura? Ela sabe que seu filho está seguro, está num ambiente adequado, está sendo cuidado. É o investimento. E aí ela pode cuidar da vida profissional dela. Então, quando eu achei o link, eu falei, não vou só focar nas mães, agora eu vou focar nessas crianças, para que essas mães possam ser mulheres seguras e ter um dinheiro sagrado para essa família. Ter uma renda diferente, poder estudar, né, poder voltar a se inserir no mercado de trabalho. Então, hoje o Alicerce é uma rede de apoio com valor acessível para toda a população de Curitiba e região metropolitana. Nossa, muito show isso, Valesca. Eu até não... A gente já até fez negócios, né? E eu já até trouxe a parte do recrutamento junto contigo, mas não conhecia a fundo como a gente está conversando aqui hoje. Ele realmente traz uma rede de apoio, ele não é só um apoio... Não é um apoio. Eu costumo dizer que é uma extensão da escola, né? Exato, normalmente, um complemento, né? Antes ou depois da escola. Isso. Quem é o pai e a mãe que não se preocupa com o que a criança está fazendo quando não está na escola? Né? Com todos os perigos que a modernidade, que o acesso à informação trouxeram. E também, claro, tem muita criança que fica com o irmão mais velho, tem uma criança que fica com um outro parente, muitas crianças hoje ficam com vizinhos, sobrecarregam as avós. Né? E até com as cuidadoras, né? Até com aquela vizinha bacana que cuida de várias crianças, mas ela também faz o que ela pode. Então, quando o filho... Nós acreditamos que a educação integral, ela é o ideal para uma criança. Você que morou no Japão sabe, né? Que lá é focado e não à toa é o povo mais consciente com relação até a seguros nesse mundo e tudo isso. A educação lá é fantástica, Valesca. Assim, é do outro mundo, parece que é outro planeta. Quando você entra dentro do Japão, né? E quando a gente permite que essa criança fique antes ou depois da escola no Alicerce e no outro turno na escola, a gente garante que essa criança está sendo cuidada, que a educação dela está sendo cuidada. Então, a gente tem um trabalho muito em parceria com a escola. Muito legal. Principalmente com escolas municipais. Nós sabemos... Por que a gente escolheu Curitiba? Porque Curitiba o curitibano, o paranaense, ele tem uma visão diferenciada da educação de vários outros lugares do país. Então, por isso que nós escolhemos o Paraná para testar esse modelo B2C, que é aberto ao pai. Né? O pai pode ir lá e contratar, não é uma empresa que contrata para os seus colaboradores. Nós operamos assim em outros estados. Mas em Curitiba, o pai tem essa flexibilidade de contratar perto de casa ou do trabalho. Muito e nós já temos 4 estados aguardando para a gente fazer a expansão. E isso tudo de outubro até agora. Então, foi um grande desafio, mas eu estou muito orgulhosa. Parabéns. Sabe, de tudo que essa equipe, né? Que foi uma equipe multidisciplinar. Desde o pessoal que foi atrás dos espaços, dos imóveis, que também trabalhou de forma incansável com todas as reformas, com tudo. O pessoal da área pedagógica, a diretora pedagógica, Ana Bernardino, meu amor por ela. Uma menina de 30 anos. Sabe, que começou como tutora do Alicerce e hoje ela é diretora. Então, é um talento dentro do Alicerce. Aqui também, mora em São José dos Pinhais. Que top! E cuida da parte pedagógica com uma qualidade que é assim, conhecida no Brasil inteiro. Como um método que acelera em até 4 vezes mais rápido o aprendizado de uma criança. Caramba! Então... E eu vim para agregar na área comercial. E como é que eu agreguei na área comercial? Eu fiz uma estratégia de porta a porta. Eu trouxe a essência da venda direta do relacionamento, de ter a representante comercial ali, a promotora de vendas, se relacionando com a comunidade, contando que existe o Alicerce, contando o que o Alicerce pode fazer, convidando essa comunidade para essa criança passar uma semana com a gente, sem custo, de verdade. Sabe que quando você falou para mim porta a porta, eu pensei assim, isso não vai funcionar. Por quê? Porque eu estou no mercado aquecido, você sabe disso, né, Valesca? Então, além do mercado estar aquecido, vendas é uma loucura, né? Quantos vendedores nós temos hoje dentro do país? Eu pensei assim, nenhum vai trocar a estabilidade de um lead dentro de casa, home office, para trabalhar no porta a porta, né? Mas eu não entendi o fundamento do porta a porta. Sim. É o relacionamento. Então, toda a nossa estratégia comercial foi focada em relacionamento. Paralelo a isso, a gente trouxe um programa de relacionamento e recomendação. Então, hoje a gente remunera financeiramente cada indicação.
quem é nosso afiliado, que é o nome mais comum hoje em dia, né? Nosso afiliado recebe uma recompensa financeira, mas ele está inserido dentro de um grupo de aliados da educação. Olha que Ele legal. realmente é um agente de transformação da educação dentro da comunidade dele. E essa pessoa, né, essa moça ou rapaz que você ajudou a gente a trazer para a nossa equipe, é quem vai fazer a gestão naquele bairro, que vai ser o porta-voz da educação, que vai estar junto com a comunidade, com os líderes comunitários, com as escolas municipais, com as escolas particulares. Então, a gente trouxe um negócio de impacto através do relacionamento comercial. Muito legal isso. Eu tenho algumas outras perguntas para te fazer, mas primeiro eu vou falar sobre os nossos patrocínios. E depois a gente vai entrar numa área um pouco mais profunda de como funciona a estrutura lá dentro, tá bom? Tá, Porque joia. agora até eu fiquei curiosa. Vamos lá, gente. Vou tirar a curiosidade de vocês. Então, para você que está nos ouvindo aqui, eu quero falar para vocês sobre a WJR Consult. A WJR hoje, ela é uma empresa, melhor, uma escola de educação financeira. Ela traz para você que é financista e busca uma formação, uma aprimorar no seu conhecimento financeiro, toda uma estrutura. Então, hoje, a WJR traz aí para você um conhecimento e mecanismos também, ferramentas para que você se desenvolva no mercado e deixe de ser um assistente, se torne um analista e um controller. Por que não ganhar muito bem sendo uma pessoa muito preparada para o mercado de trabalho? Afinal, o mercado está aquecido e está todo mundo trabalhando muito bem. E a profissão do futuro é o controller. Então, eu recomendo para você que é a WJR Consult. Chama o Valenstein lá que ele ajuda vocês, galera. Quero falar também sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é a medicina online que traz para você na sua casa, no conforto da sua casa, a sua consulta. Então, você vai poder falar com o seu profissional, vai entrar em contato com o geriatra, ele vai fazer uma consulta e vai encaminhar você depois para um acompanhamento com um profissional específico. A Mais Brasil Telemedicina hoje traz para um valor super acessível. Nós estamos falando de um valor individual de R$ 39,90, que está super, super acessível para você. E se você tem uma empresa como eu, que é 100% online e tem já profissionais trabalhando online para você, leva esse profissional também. Por R$ 129,90 até 4 colaboradores. Você pode levar isso para sua família também, tá bom? Procura a gente aqui. Mais Brasil Telemedicina, tá bom? Hoje tá tudo online, tudo fácil, né? Sim, não adianta sim. dizer que tá difícil. Você viu, ó, R$ 129,90, 4 colaboradores, Valesca. E vou te dizer, nós adotamos o home office como nosso modelo para o backstage, que a gente chama, para a parte administrativa. Nós somos uma empresa 100% em home office e ainda acreditamos muito nisso. Tá vendo? Não, a coisa vai funcionar muito mais ainda. Vai funcionar super. E espero que as tecnologias sejam nossas mães aí, né, nesse sentido, né, Valesca? Valesca, eu queria te perguntar agora, assim, a gente sabe que existe alguns diagnósticos no mercado muito diferenciados de uma década atrás, por exemplo. Sim. Como, por exemplo, o autismo, TDAH, né, e outras coisas que estão vindo aí junto, o próprio burnout, né, que não, eu acho que eu já estou começando a diagnosticar que ele não atinge só o adulto. O adulto. Verdade, tem razão. Tá, então, eu posso estar enganada, mas se eu estiver enganada, você me corrija. Mas eu estou vendo um cenário todo muito acelerado que está causando doenças do novo século e eu queria que você falasse isso e como que isso pode agregar lá dentro do Alicerce. Nós temos um método de recepção das crianças. Tá? A gente também aplica isso para a educação de adultos. É o mesmo método. Nós temos, então, um princípio inicial. Jovens ensinam crianças e adolescentes, adultos ensinam adultos. Então, a gente já separa os profissionais dessa forma para ter mais conexão. Que legal, tá? Interessante isso. Então, universitários e recém-formados de qualquer curso são treinados dentro do nosso método e eles vão atender as nossas unidades infantis e de jovens. E adultos, pedagogos vão cuidar de profissionais já adultos, da parte de profissionalização, inclusão, diversidade. Tem adulto que chega lá sem saber ler e escrever? Nas nossas unidades hoje de Curitiba, a gente não atende adultos, mas a gente tem projetos fechados para adultos. Que sim, nós temos um projeto lindo com a MRV, se você me permite falar o nome da empresa. Fica à vontade. E a MRV montou containers nas suas obras e os seus colaboradores ou prestadores de serviços chegam 2 horas antes para serem alfabetizados. Eu me arrepio, porque tem um vídeo muito bonito que depois eu posso te encaminhar, que um senhor de mais de 60 anos... Eu choro vendo.
O sonho da vida dele era escrever uma carta de amor para a esposa, que estavam casados há mais de 30 anos. Acredito. Então, eu tive o prazer, Valesca, todo o período que eu lecionei, na igreja onde eu sempre contribuía, um dia eu descobri que tinha uma senhora que ela decorava a Bíblia. E eu falei para ela assim, um dia a gente estava lendo um capítulo da Bíblia e eu perguntei para ela, mas por que você não pega a sua Bíblia e não lê, né? Ela falou assim, é porque eu não sei ler, eu não decorei ele ainda. Ela decorava o que as pessoas diziam para ela ter esse conhecimento. Caramba! Eu falei, como é que você decorou esse negócio? E tinha salmo que ela sabia inteiro. Valesca, nós estamos falando de um termo difícil, não é um termo, é um termo polido, né? Sim. E eu perguntei para ela assim, você nunca leu? Ela falou, não, eu nunca montei uma frase. Então você vai montar. Falei para ela, nós vamos montar. Daí pedi para o pastor, olha, se me permite, deixa eu montar um grupo para ensinar as pessoas. E eu me assustei, porque eu achei que eu tinha só aquela senhora que não sabia ler e quantas pessoas que não tinham conhecimento ainda da leitura e da escrita, né? Então a gente começou um trabalho e eu chorei muito no dia que elas conseguiram escrever as frases, ler. E daí o que eu fazia? O método era a Bíblia. Então, eu trazia tudo para elas e o que elas queriam. O prazer delas era estar lendo a Bíblia. Então, eu trazia isso dentro da Bíblia e elas começaram a alfabetizar lendo a Bíblia. Nós temos a situação do não alfabetizado, mas nós temos também do analfabeto, que a gente chama funcional. É aquele que lê, escreve, mas não interpreta. Isso. Também. E isso impacta diretamente o mercado de trabalho. Total. Né? Isso impacta a qualidade da mão de obra dentro das empresas. É por isso que precisa ter um olhar específico. Total. Mas voltando lá para as nossas crianças, hoje a gente recebe uma criança e nós passamos 5 dias com essa criança nas nossas unidades de forma 100% gratuita, com o lanche incluso. Por quê? Porque a gente precisa de um período de adaptação, porque a gente precisa aplicar o que a gente chama de mapa, que é um mapa de diagnóstico de aprendizado. E ao final desses 5 dias, nós vamos entregar gratuitamente para essa família, sem vínculo nenhum mesmo, tá? As pessoas falam, não é possível. Uma semana de graça e depois é R$199, isso é pegadinha. Não, não é pegadinha, tá? Isso é a parte que a gente devolve para a sociedade. É assim que a gente pode presentear as famílias de Curitiba e região metropolitana. E aí, depois disso, esse pai recebe e mostra lá, perfeitamente. Seu filho tem uma lacuna aqui lá no 2º ano, essa daqui no 1º ano. E se essa criança virar um aluno do Alicerce, nós vamos começar corrigindo essas lacunas. Que vocês fazem um diagnóstico. Nós fazemos um diagnóstico. Isso para qualquer criança. Tá? Não tem que ter vínculo nenhum com a gente. Vai, se inscreve no 0800. Mais do que isso, né? Você cria um relacionamento. Você tem tempo de construir com essa criança durante 5 dias, isso. Né? Mas não é só... Fiquei impressionada com a régua na mão. É tudo muito divertido. Então, a criança... a criança não entende que está estudando. Então, é tudo gamificado. Né? Ela começa como mochileiro e ela pode virar um astronauta dentro da nossa gamificação. Então, a gente estimula essa criança a aprender leitura, a aprender matemática, a aprender inglês e a aprender habilidades para a vida. Então, nas sextas-feiras, as turmas escolhem o que elas querem estudar. Gastronomia, astronomia, empreendedorismo. Então, a gente trabalha com essa criança de forma muito lúdica. Né? Lembrando que tem um jovem ensinando ela, então tem mais conexão. Tá? Nós temos um núcleo de atipicidade, então nós estamos preparados para receber de forma personalizada crianças neuroatípicas. Mas, diferente da escola tradicional, porque ela só consegue fazer a inclusão, que a criança se inclua na dinâmica da turma, o nosso é diferente. É o líder que se adapta à necessidade da criança. Então, esses 5 dias que a criança fica com a gente inicial, nós temos uma equipe que é acionada, que fica de vídeo e de áudio, observando essa criança para definir qual vai ser o método de educação desta criança. Então, é um projeto muito bonito. A gente só não consegue atender crianças que não tenham autonomia, porque nós não somos uma creche. Né? Então, se precisa de um assistente para cuidar dessa criança, aí tem que ter um acordo com a unidade. Né? Mas se a criança tem autonomia, nós podemos receber essa criança perfeitamente. Nossa, que top, né, Valesca? Porque assim, ó, fazendo esse diagnóstico, vocês ainda dão a oportunidade deles entenderem que não é só vender. Exato.
É muito mais do que isso, né? É muito A educação, mais. ela é muito mais do que isso. A educação me encanta desde sempre por causa disso, sabe? Tanto que na a nossa estadia no Japão, um dia numa das conversas com um dos profissionais que estavam lá nas fábricas, eu tinha visto uma reportagem. Não entendia tudo, né? Porque é um termo muito polido que eles passam na televisão. E eu falei, eu não entendi lá, mas eu vi. Ela falou, eu assisti essa reportagem, eu entendi. Eu falei, do que se trata? Ele falou assim, é que é o único profissional que o imperador se curva no Japão é o O professor. professor. É alguém que quer transmitir o que aprendeu, né? Eu tenho cada vez mais admiração e respeito por quem escolhe, né, a carreira acadêmica. De fato, a gente ainda tem muito o que aprender com países como o Japão, não só de valorização, mas de educação, de estrutura de investimento, né, de onde colocar os nossos impostos e em quem apostar. Que impacta diretamente, né, Karina, em toda a cadeia. Então, por isso que a gente fala que o nosso propósito, ele é tão ousado de mudar o índice do PISA, mas a gente sabe que sozinho a gente não consegue. Não. Então, a gente precisa da comunidade, a gente precisa... Porque uma criança, quando ela tem esse olhar personalizado, ela se sente importante. E ela se empodera. Você Ela sabe sabe que que a ela pode maioria dar dos outros profissionais e passos. não só dos profissionais, dos empresários frustrados no Brasil, são pessoas que não conseguiram destravar coisas da infância. Sim. Eu passei por uma experiência no Alicerce em dezembro. Nós fizemos uma competição com as crianças dentro dos polos de decoração de Natal. E aí eu fui na festinha de celebração Que todos lindinho. ganharam, óbvio, né? Mas tinha lá uma ceia de Natal. E eu cheguei e tinha uma das meninas que ela veio correndo e me abraçou, me beijou. Eles são muito carinhosos, me beijou, ficou abraçada comigo e foi me puxando. Ela não falou comigo. E foi me puxando lá para sentar à mesa onde eles tinham panetone e tudo isso. E aí eu vi que a coordenadora, a Patrícia, começou a chorar. E eu achei estranho, fiquei ali, celebrei com eles, depois fui entender. Era uma criança autista que tem muita dificuldade de contato. Mas essa criança se sentia tão acolhida e tão em casa que ela era capaz de ela promover o contato. Mas um pouco da tua físico. personalidade fluiu aí, hein? Será? E E aí eu saí de lá aos prantos. Vou te dizer que eu fui para casa no Polo do Cajuru. E eu fui para casa, a Patrícia é carioca, então muito, né, acolhedora também. Eu fui para casa dizendo assim, meu Deus, muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de entender que a transformação passa pela educação. Né? Porque quando a gente é comercial, quando a gente está muito focado em produto, até mesmo vendendo seguro, segurança, serviços, mentorias, o que quer que seja, a gente para de olhar um pouco para o princípio. Né? Não por não ser importante, mas porque não faz parte do nosso dia a dia. E Deus me deu a oportunidade de voltar e entender por que eu vim nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, né? E de contribuir com as próximas gerações verdadeiramente. Muito. Eu sou mãe de um adulto atípico. Meu filho tem hoje 25 anos. Eu vou me emocionar. Traz um lenço para Valesca, vai. E ele tem um déficit de atenção e a hiperatividade de grau altíssimo. E imagina, há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, isso não foi um diagnóstico fácil, nem rápido, nem simples. Mas foi a escola que me sinalizou. Só que se tivesse um alicerce, as coisas tinham sido muito mais leves. Porque o meu filho teve que se adaptar ao sistema educacional. Ao sistema. O meu filho se sentia diferente, mas eu, como uma mãe leoa, fui batalhar por fazer provas em horários diferentes, em salas separadas, fui batalhar para ele fazer vestibular dentro dos princípios que ele tinha direito por lei. Né? Mas foi tudo muito pesado, foi tudo muito difícil, foi tudo muito cansativo para nós dois. Hoje ele é formado em marketing, hoje ele trabalha com edição de vídeo de forma maravilhosamente bem. Mas eu fico imaginando crianças como o Rafael, hoje dentro do Alicerce, elas vão ter muito mais chance. Porque elas vão ser entendidas na sua essência. Então, para a mãe que estiver me ouvindo, que tem um filho que funciona diferente, né? Porque eles não são diferentes, eles só têm um funcionamento diferente. Leve seu filho no Alicerce, faça o mapa de diagnóstico, porque vai te ajudar muito nos próximos passos. Eu acredito mesmo, hein, Valesca? Inclusive, meus parabéns por ter lutado, né, por todo esse direito do seu filho, porque eu tive
eu tive uma experiência muito atípica, assim. Eu tenho um amigo que, eu não sei se ele vai estar assistindo, mas o nome dele é Guilherme. E ele, eu não lembro exatamente qual foi a data, qual foi a época de idade que ele estava mais ou menos quando ele foi acometida pela doença. Qual foi a doença? Não lembro. É paralisia. Hã? Paralisia infantil, não? Não. Já lembro, Valesca. Ele foi acometido por um problema de saúde. E o problema de saúde mexeu em toda. Não mexeu na estrutura psicológica dele, nem na estrutura mental. Mas ele. O físico dele se retorceu tudo, os músculos. Então, hoje, ele não é um homem que consegue fazer determinadas coisas, ações, subir escadas rápido, coisas assim. Ele não consegue, né? Mas ele tem a mente dele é muito muito boa, muito rápida, ele pensa rápido, mas ele não consegue pronunciar. Ele, sabe, gerou todo um transtorno, né, que atrasou o processo que era natural dele. Ele nasceu uma criança normal, e, infelizmente ele teve esse problema. E ele foi fazer uma prova num espaço onde eu estava trabalhando, que era a prova que dava para ele o segundo grau completo, né? Que é aquela prova, inclusive, do Enseja, que depois faz a prova, né? Mas ele foi fazer através de uma outra unidade que desse com a condição que ele não precisasse ir até um espaço do Enseja para poder fazer. E eu perguntei para a mãe dele, né? Eu falei para ela, Rose, você quer que eu acompanhe o Guilherme, né? E ela falou assim, não, Karina, eu tô acostumada, eu acompanho. Eu falei, eu entendo o que ele fala. Eu te ajudo, né? Ela chorou, agradeceu, disse que quase ninguém fazia isso. Se colocava ali à disposição, até porque não é um trabalho fácil de fazer, a interpretação, porque você tem que ajudar ele a interpretar, né? Então, você não pode interferir na interpretação dele, mas também tem que ajudar ele a desenrolar o assunto para poder colocar ele no papel. Ele não escreve, ele não tem a coordenação suficiente para escrever, então era ela que escrevia. Eu falei, quer ajuda? Eu te ajudo. Ela falou, não, Karina, você fez muito até aqui. Eu faço, porque eu sempre acompanhava ele nas aulas, né? Mas para mim nunca foi difícil aquilo, sabe, Valesca? Enfim, ele conseguiu, né, passar na prova e ter o diploma dele de segundo grau. E aquilo mexeu muito comigo, porque o quanto a mamãe sofre, né, Valesca? Não foi fácil. Eu vi nela que estava bem difícil, pesado, mas em momento algum ela reclamou. Então, e ele conseguiu concluir, né? Mas quão difícil foi, né? E hoje a gente vê tantas crianças com essas debilidades, né? Sim, e tem aumentado, talvez por mais acesso a diagnósticos, né? Por mais tecnologia, a gente consegue perceber e receber esses diagnósticos não só das escolas, mas também dos nossos núcleos de observação. E a gente também estende isso para problemas do dia a dia, né? Todos os nossos alunos passam por um exame oftalmológico dentro do Alicerce. Legal, hein? Então, a gente também sinaliza, às vezes, uma dificuldade de aprendizado. É um probleminha de correção com óculos, né? E, graças a Deus, a gente tem parceiros tão incríveis, Karina, que hoje a gente pode doar o óculos para a criança que não tem condição. Nossa, que legal, hein? Então, isso está tudo dentro do nosso plano, né, do nosso orçamento, da nossa inteligência de negócio. Porque cada vez mais o Brasil e as empresas brasileiras precisam entender, né, dentro dos princípios da ONU, o quanto de impacto social o negócio dela traz. Não é só gerar receita e imposto. Você tem que deixar um legado. E o legado do Alicerce hoje é transformar o índice de leitura e matemática do nosso país. E eu espero realmente que vocês tenham muito, muito sucesso. Eu espero receber você aqui alguns meses futuros. Para te contar como foi? Com certeza, falando em futuro, o que vem por aí? Conta para mim. Onde vocês estão querendo alcançar primeiro saindo daqui do Paraná? Olha, nós temos sido procurados por algumas prefeituras, né, para montar a estrutura de contraturno das escolas municipais. Então, já levar o nosso método para algumas escolas municipais, que é uma outra frente bastante interessante, né, porque você alia as duas inteligências, né, da educação tradicional com a do contraturno. Agora eu comecei um movimento forte de convênios para as empresas aqui do Paraná. Então, a gente oferece descontos em mensalidade, descontos em matrículas. Legal, a gente oferece esse diagnóstico sem custo para a empresa. Né? Então, assim, é parceria mesmo, né, de divulgar de forma escalável. E a gente está se preparando para dar alguns passos para outros estados.
E o nosso CEO esteve há pouco tempo na África, Uau! entendendo também o problema educacional lá. E quem sabe mais à frente eu venho te contar nosso primeiro desafio internacional. Mulher, que loucura é Sim, isso! sim. Bom, eu só posso desejar muito sucesso, né? Eu já admirava, né, o trabalho que vocês faziam. Hoje, conhecendo as entrelinhas do trabalho, muito mais. E eu espero, de verdade mesmo, tá, Valesca, que a minha empresa voe alto e que eu possa um dia bater na sua porta e dizer, olha, pode contar com a minha empresa que a gente vai ajudar nesse sentido também, né? Inclusive, quero te propor que você traga a tua marca, né? Não estou te propondo custo nenhum. E eu quero te propor para que a gente coloque aqui, então, a logo da Alicerce para ela estar rodando todo o podcast, tá? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para contribuir com vocês. Eu te agradeço muito e a toda a sua audiência e que se interessar pelo projeto do Alicerce. Eu me coloco à disposição para receber para uma visita em uma das nossas unidades e a comunidade como um todo, qualquer profissional que quiser transbordar nas nossas reuniões de pais, ensinando alguma coisa para os pais das crianças do Alicerce. Nós temos espaços muito bons, muito equipados, são 44 polos, estão abertos nos fins de semana para que outros profissionais façam seus cursos. E a gente realmente quer contribuir na Posso comunidade visitar o que a gente Alicerce? Deve, só me dizer qual é a unidade mais perto que eu vou fazer questão de te Olha, eu acompanhar. moro lá no Boqueirão, então fala Eu pra tenho mim. unidade no Boqueirão. Excelente. Então, Já vamos marcar logo, porque eu vamos. quero ir lá, vou filmar, vou gravar. Muito bem. E Uhum. daí, num outro momento, eu vou fazer vou trazer aqui uma matéria especial falando do Alicerce e a gente coloca lá para o pessoal ver. Porque a gente falar aqui é uma situação. O pessoal ver como funciona lá é uma Isso. outra situação, né? Se eu tivesse um mínimo de noção de tudo que a gente ia conversar aqui, eu já tinha te pedido esse material, né? Mas ok, é uma outra oportunidade, a gente pode estar trazendo. E eu tenho certeza que a gente vai unir alguns propósitos por aqui, tá bom? Amém, amém. Estamos Tá à bom? sua disposição. Valesca, deixa para a mãe que está em casa uma mensagem e deixa para uma empreendedora também que está lá para te ouvir. Bom, eu quero dizer para você que é mãe e que em algum momento da sua vida pensou se você deveria escolher, né, entre contribuir financeiramente para a melhor qualidade de vida da sua família ou profissionalmente, porque a gente sabe que ser mãe é uma profissão de transição, nossos filhos crescem e a gente precisa cuidar da gente como um todo, né? A gente só transborda aquilo que sobra. Então, você que é mãe e que precisa hoje de um lugar seguro e acessível para deixar seu filho, o Alicerce está aqui para ser a sua rede de apoio. E para você que é empreendedora, para você que já passou dessa fase, como eu, que não tem mais filhos que possam ser alunos do Alicerce, eu quero te fazer o convite de estender esse benefício para suas clientes, para suas colaboradoras ou para qualquer mulher da sua comunidade, da sua igreja, da organização sem fins lucrativos que você ajude. Porque o Alicerce quer realmente ser a rede de apoio de Curitiba e região metropolitana para que mulheres possam ser mais seguras, tendo seus filhos bem cuidados. Beleza, Camil, muito obrigada por você ter vindo, tá? De verdade mesmo, de coração. Estou muito surpreendida com tudo que a gente conversou aqui e eu espero, né, que muito em breve a gente alcance muitos lugares, não só dentro do próprio Brasil, mas também fora dele, que tem... Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer fora. Nossa meta ambiciosa é impactar 10 milhões de crianças. Uau. Então, estamos trabalhando para isso. Vamos ajudar, vamos ajudar. Obrigada, Valesca. Obrigada a você. Para você que nos contribuiu aqui, falando junto com a gente, conversando com essa audiência, entendeu como funciona o Alicerce, né? Eu também não sabia, galera, estou impactada, tanto quanto você. Não entende ainda como funciona? Entra lá, pesquisa, entra no site. Qual que é o arroba? @alicerceedu.pr de Paraná. Tem o site? Tem alicerceedu.pr. Entra Ou lá. Alicerce Educação. Entra lá, galera. Ajuda, contribui, avisa a vizinha, conta para pessoas que estão à sua volta, na sua comunidade, que pode contribuir. Às vezes uma criança que está esperando por essa oportunidade, super barato, né? Super tranquilo, acessível, valores super acessíveis, que pode trazer aí com muita qualidade de ensino para o seu filho ou para sua comunidade. Faça isso. Ajude alguém, tá bom? Para você que não entende como funciona por aqui, galera, aperta esse sininho aqui, manda esse link para outras pessoas, ajuda a contribuir com esse canal, porque esse canal está aqui para trazer informação, sem custo nenhum. Nosso intuito é ajudar você, profissional, a crescer no mercado ou ser uma empresa melhor, tá bom? E não esquece, se aconteceu algum problema na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais, tchau, tchau!